breve, Isaías capítulo 6, versículo 8. Amém? Louvado seja Deus. Isaías capítulo 6, verso 8. Aleluias. Amém? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nesses últimos dias, Deus tem nos convidado a deixar a nossa zona de conforto. O Senhor está nos chamando para estar atentos à sua voz. O texto que nós lemos nos fala do chamado de Isaías. E é muito lindo essa história, porque Isaías, ele tem de fato um encontro com Deus. É de fato um marco na história do profeta Isaías, este momento do capítulo 6. Porque quando Deus se manifesta para ele, quando ele presencia a glória de Deus na vida dele, acontecem algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que o profeta cai em terra, ele se lança em terra, porque a presença do Senhor, ela traz quebrantamento. A presença de Deus, ela produz uma coisa chamada metanoia, que é a mudança de entendimento, mudança de posicionamento. Se nós falarmos assim, nossa, hoje a presença do Senhor foi real naquele lugar, porque houve muitos gritos, porque houve muita dança, porque houve muita euforia, porque as pessoas gritaram muito, maravilha, mas se não houve metanoia, só houve barulho, só houve barulho. Hoje as pessoas estão muito mais emocionadas do que aquebrantadas. Elas se emocionam com a palavra, se emocionam com o louvor, se emocionam com o momento, mas o momento termina no final do culto. O momento acaba no final do culto. E as pessoas saem do templo da mesma maneira que entraram, quando não pior. Porque chegaram, presenciaram o mover, mas o coração não houve um quebrantamento real, não houve uma mudança de entendimento, não houve de fato uma entrega real. E aí eu tenho medo disso, porque nós temos vivido uma igreja que tem sido mais religiosa, tem vivido a religiosidade, muito mais a religiosidade do que a vida com Deus. A liturgia é mais importante do que a vida com Deus. Fazer alguma coisa no templo é muito mais importante do que viver uma vida íntegra na presença de Deus. E aí, nós temos
muitos púlpitos manchados pela prostituição, pelo adultério. E aí nós temos muitos líderes manchados e corrompidos pela ganância, pelo desejo ao dinheiro, ao ter e não ao ser. E aí, em alguns casos nós vamos encontrar templos inchados de pessoas que estão lá por causa do movimento. Tem lugar que, se acabar o movimento, não tem membro. Enquanto tem cantor famoso, enquanto tem pregador de fora, enquanto o pastor está durante a semana inteira tentando bolar algum evento, tentando fazer algum show gospel na igreja, a igreja está tendo pessoas. Mas se acabar isso, se tirar isso, acaba a igreja. Porque as pessoas estão ali por causa do movimento que a igreja promove, e não de fato pela transformação, pela metanoia da palavra que é produzida nos corações, que gera quebrantamento. E eu quero te dizer uma coisa: onde há a presença de Deus, onde está a presença de Deus, tem que haver metanoia, tem que haver quebrantamento. Quando o profeta Isaías presenciou a presença de Deus aqui nesse texto, ele prostrou, ele caiu, ele se derramou no chão. E a primeira atitude dele foi reconhecer o quão pecador ele era. A presença de Deus fez com que o profeta olhasse para si mesmo e percebesse o quanto ele era indigno da presença de Deus na vida dele, o quanto ele era imerecedor, o quanto os pecados dele o impedia de fato de ter uma vida plena em Deus. E aí ele clama e diz assim: eu vou morrer porque os meus olhos viram a glória do Senhor, e eu sou um homem pecador. E ele ainda diz que os lábios dele são lábios que produziram pecado. Até aquele momento ele reconhece que ele falou, que a boca dele proferiu palavras que entristeceram a Deus. Ele reconheceu naquele momento o quão pecador ele era. O meu desejo é que os louvores, a pregação da palavra, os teatros, as danças, tudo que é feito dentro do templo, possa lhe conduzir ao arrependimento, possa lhe mostrar o quanto você é pecador, possa lhe mostrar o quanto nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor há mais de 16 anos, e pastor não vai salvar ninguém. Eu, pastor Anderson, nós somos iguaizinhos a você, somos tão carentes de Deus como você. E estar aqui no altar, estar com um cargo na igreja, não representa que você está fazendo algo para Deus, não, irmão. Eu quero fazer algo para Deus, mas o pastor não me dá oportunidade. Eu queria tanto trabalhar na obra do Senhor, mas aquela igreja não deixa eu fazer algo para o Senhor. Quem disse isso? Quem disse isso?
A tarefa de estar aqui agora, de estar ministrando aqui agora, é pequenininha diante do que Deus quer que você faça. Estar aqui tocando é lindo, maravilhoso. O que seria de nós sem um louvor na igreja, né? Falta sempre quando não tem, quando os instrumentistas não podem vir, quando os irmãos que cantam, que têm uma voz maravilhosa, ministram e eles não podem estar aqui. Realmente parece que faltou algo na liturgia do culto. Mas o que o Espírito Santo de Deus quer que você entenda é que isso é pequenininho diante do que Deus quer que você faça. Diante do que Deus quer que você atue. Aleluia. Não se apegue a cargo não, irmão, a títulos. Não se apegue a isso não, porque nós vamos prestar conta a Deus de tudo que Deus colocou nas nossas mãos. De tudo. Entenda o que Deus está querendo de você. Entenda que você tem um potencial imenso para fazer algo grande nessa terra. Mas você está parado por alguma razão. Você está parado porque você está orando para os problemas da sua casa, para os problemas financeiros, porque você está olhando para o seu próprio umbigo, porque você está olhando para as suas próprias adversidades, porque você está olhando para as suas necessidades, porque as pessoas hoje estão mais interessadas em receber do que dar, quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, depois todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque Deus quer que você experimente quem é Ele. Deus quer que você tenha experiência com Deus. Tem muito crente vazio na igreja, tem muito crente, irmão, de berço que eles falam, crente de berço, que está na igreja, mas não se converteu de verdade. Se diz crente, se diz cristão, se diz evangélico, mas não dá testemunho na sua casa, não dá testemunho no seu trabalho, não dá testemunho na sua escola, não dá testemunho na rua, não vive o que diz ser. E aí sabe o que acontece? As suas atitudes falam muito mais do que as suas palavras. E as suas atitudes ensurdecem as pessoas para o evangelho, ensurdecem as pessoas para o cristianismo, porque as suas atitudes estão gritando, e as pessoas estão dizendo assim: eu não posso ser crente como ele, como ela. E Paulo vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e se você pensa que isso não importa, isso importa sim, porque Deus te chamou para ser sal, Deus te chamou para ser luz. E para que isso tudo aconteça, você precisa ter um encontro real com Jesus, real com a palavra de Deus, que não fique apenas naquele evento no sítio, no retiro, que não fique apenas naquele encontro com Deus de 3 dias, que não fique apenas naquele culto espetacular, maravilhoso, em que você cantou, tem anjo voando, descendo, subindo, em que você disse: eu não sei se o céu desceu ou se eu subi, eu só sei que a glória de Deus está nesse lugar, e depois acabou tudo. Parecia palha, incendiou, e de repente apagou. Deus te convida para se tornar uma labareda de fogo, uma labareda que não se apaga, uma labareda que contagia, uma labareda que pode ser vista em qualquer lugar. Mas não tem como eu ter uma experiência com Deus se eu não me esvaziar. Não tem como eu ter uma experiência com Deus se eu não colocar para fora tudo que eu sou, se eu não vomitar os meus pecados diante de Deus. Pastor não sabe quem você é não, meu. Pastor não é detetive para ficar na sua cola 24 horas, ele nem está interessado nisso. A obrigação dele é vir cá e pregar o evangelho e você vivê-lo.
Então o que você faz lá fora deixou de ser responsabilidade do pastor, sua, com Deus, sua, com Deus. E aí Deus te convida, meu irmão, a dizer como profeta Isaías: Senhor, eu realmente sou pecador. Senhor, me leva de novo para a cruz. Me volta, Senhor, para o caminho do arrependimento. Me volta, Senhor, para a Tua presença. Porque eu estou preocupado com tantas coisas que eu já não oro com prazer mais. Que eu já não tenho prazer em orar. Culto de oração na igreja, você pode contar 1, 2, 3. Porque as pessoas não têm prazer de orar. Propósito de oração de 21 dias. Não sei se está fazendo. Estou fazendo, pastor, estou fazendo. Mas será que está mesmo? 5 minutinhos de oração, porque está muito cansado. E aí o Senhor nos convida a olhar para a cruz e entender que Ele nos amou tão profundamente, tão profundamente, tão profundamente, que Ele quer que você também se apaixone por Ele. Que você tenha prazer na presença dEle, que você venha dizer como o salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E eu sei que aqui tem pessoas que há algum tempo atrás já foram incendiadas por Deus, já tiveram essa labareda ardendo no seu coração, em querer estar na igreja, em querer evangelizar, em querer falar de Jesus no trabalho, em casa, em querer realmente que as pessoas saibam quem Ele é na presença de Deus, mas que se esfriaram, que deixaram essa labareda se apagar. E a presença de Deus, ela promove transformação. Tudo que eu quero, tudo que eu peço a Deus é que em cada culto, em cada louvor, em cada ministração, a presença de Deus seja tão real, que te toque, que penetre na tua alma, medula juntas, que te quebre no meio e te faça um vaso novo, te faça um novo homem, uma nova mulher. Porque quando Isaías disse eu sou pecador, quando ele reconheceu de fato, aí sim a presença do Senhor tocou nele, aí sim ele foi tocado por brasas tiradas do altar, aí sim o Senhor se aproximou dele e disse: os teus pecados foram tirados. Porque ele reconheceu isso. Ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu que ele precisava. Ele reconheceu que ele precisava descer à casa do rei. E aí eu fico pensando numa outra coisa que às vezes a gente vê muito. As pessoas querem esse poder, essa glória, essa presença. A Bíblia diz que a presença de Deus encheu o templo. Encheu. Então, era de fato algo surreal, sobrenatural, inexplicável. A presença do Senhor, ela é inexplicável. É inexplicável, ela te faz chorar, ela te faz se quebrantar. A presença de Deus, ela te inunda de uma forma inexplicável de fato. Aleluia. Mas tem gente que ora a Deus e fala: Senhor, me dá poder, me enche. Eu já vi pessoas orando: me enche, Senhor. Amém. Eu quero que Deus enche. Eu quero que você seja cheio. A pergunta é: ser cheio para quê? Para quê? Para que você quer ser cheio? Quando Deus enche o homem, ele tem uma finalidade. Sabe qual é a finalidade do homem ser cheio de Deus? Isaías capítulo 6, versículo 8. Quando ele estava cheio da presença do Senhor, aí Deus disse assim: a quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Hoje eu sou responsável pelo departamento de missões lá em Araxá. Uma das coisas que eu tenho percebido é que nós não vamos sair do lugar, no campo missionário, na igreja, se não formos cheios de Deus. Se não formos cheios de Deus. Deus encheu o profeta para que ele pudesse dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, me usa lá na minha casa, Senhor, me usa lá no meu trabalho, me usa na rua, me usa nas favelas, nas bielas, na periferia, me usa, Senhor, me usa aonde eu entrar, no ônibus, no Uber, me use aonde eu estiver, no hospital, mas me use, Senhor, aleluia. Em Mateus capítulo 9, verso 37, Jesus vai dizer que a seara, ela é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. São poucos os trabalhadores. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muita coisa para ser feita e pouca gente querendo fazer. Poucas pessoas de fato querendo abraçar o serviço e falando assim: eu quero servir, Senhor, eu quero servir, eu quero servir porque vidas estão morrendo, vidas estão precisando de mim, e eu posso fazer a diferença. Pode sim, você pode fazer a diferença. Para você ter uma ideia, mais de 1 milhão de pessoas estão se suicidando por ano no mundo, uma a cada 40 segundos. Uma a cada 40 segundos. E você pode ser usado para mudar isso. Lá no Baronesa, um amigo meu ia se suicidar. Colocou a corda, estava pronto para se suicidar. Mas ali mesmo no bairro tinha um homem de Deus, que estava orando de madrugada por ele, e Deus disse assim: vai lá, porque ele precisa de você agora. E ele, sem entender, saiu e foi até essa pessoa. E ele chegou lá, a luz estava acesa, ele bateu na porta, e aí o irmão abriu, e quando o irmão abriu, ele disse assim: eu vim aqui para te dizer que Jesus te ama. E ele começou a chorar, porque a corda já estava lá, e ele mostrou a corda, falando: aqui, amanhã eu não estaria aqui mais, Deus te enviou aqui. Às vezes tudo que as pessoas precisam ouvir de você é que Jesus te ama. Jesus te ama. Você já disse isso para alguém hoje, ontem, essa semana? Tem gente precisando saber que ele é amado, que ele é importante, que a cruz foi um preço altíssimo. A morte de Jesus foi um preço alto para que essa pessoa pudesse entender o quanto ela é amada por Deus e o quanto Deus quer resgatá-la da escuridão. A cada minuto, uma criança está morrendo de AIDS no mundo. São 40 mil pessoas que morrem de fome por dia. E a cada minuto uma pessoa morre assassinada. A cada minuto alguém está morrendo assassinado. Isso é uma média mundial, em nível mundial. 1 em cada 3 mulheres no mundo está sofrendo agressões sérias. E segundo a Unicef, a cada ano, cerca de 1 milhão de crianças estão sofrendo violência sexual. E a cada 7 segundos, tem uma criança morrendo de fome. A cada 7 segundos, dados da Unicef.
E Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para mudar essa realidade. Eu vou parar por aqui, porque se eu continuar vai mais meia hora. Mas eu queria te dizer algo da parte de Deus. Faça apenas aquilo que Deus te deu para você fazer, mas faça. Faça com zelo, faça com amor, faça com dedicação. Faça dando o seu melhor. Mesmo que o seu melhor não seja tão melhor igual ao dos outros, mas é o seu melhor. Deus vai usar as ferramentas que você tem, as ferramentas que Ele te deu, para fazer a diferença. Tinha um menino na praia, que ele pegava as estrelinhas, que a onda jogava na areia. Em alguns litorais, é natural que as ondas joguem estrelinhas do mar na areia. E esse menino passava na orla da areia, na orla da praia, e pegava essas estrelinhas e jogava novamente no mar. E aí, um homem vendo, se aproximou dele e disse assim: por que você está pegando essa estrelinha e jogando no mar? Não vai fazer diferença nenhuma, não vai mudar nada, porque enquanto você joga uma, a maré vem com as ondas e devolve mais outras. E aí aquele menino pegou mais uma estrelinha, jogou calado no mar de novo, olhou para aquele homem e disse assim: para aquela ali vai fazer diferença, para aquela ali vai fazer diferença. Deus não quer que você mude o mundo não, meu irmão. Deus quer que você faça a diferença na vida de alguém. Deus quer que você faça a diferença na vida de alguém. E para fazer a diferença na vida de alguém, você precisa ser cheio. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis virtude, em algumas versões aí, poder, que no grego quer dizer dinamis. Dinamis significa, sabe o que? Dinamis significa força, significa capacidade, significa abundância. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, Ele traz capacidade. Aquela capacidade que você não tinha de falar, Deus te dá. Aquela ousadia que você não tinha, Deus te dá. Aquela coragem que você não tinha, Deus te dá. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus, covarde. Mas ele ficou em Jerusalém e falou: eu quero ser cheio. E quando ele foi cheio de Deus, ele se levantou no meio de uma multidão. E agora, sem medo da morte, sem medo dos contra-ataques do inimigo, sem medo de mais nada, ele simplesmente falou do amor de Deus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, que nessa noite a nossa vida seja tocada pelo Teu Espírito. Que nessa noite a Tua palavra promova mudança. Que nessa manhã também, em cada coração haja mudança. Que os louvores sejam cheios da Tua palavra, cheios de unção. Que cada um que entrou por aqui hoje, nesta manhã, que virá no culto à noite, possam receber do Senhor. E que todos se tornem um agente de transformação do seu meio, um agente transformador da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Por isso, Senhor, nós oramos e pedimos que tire de nós tudo que impede essa abundância do Teu Espírito, esse agir do Senhor sobre nós.
Aleluias. 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 Que você receba essa palavra, que você seja inundado, que você faça diferença para alguém, porque Deus quer te usar. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, é como flecha que acerte o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, é como flecha que acerte o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me
Use me.